Será que o dono precisa estar na operação? Por muito tempo eu demorei para entender se o dono precisa estar na operação ou não. Ah, mas você é escravo do seu negócio, você vai todos os dias. Eu acredito que o dono não pode estar nem muito perto e nem muito longe. Como assim? Eu não preciso estar 24 horas enfiado na cozinha. No começo foi assim, precisava. Mas eu também não posso estar tão afastado sem olhar processo, sem olhar alguns pontos importantes da empresa. E por muito tempo, depois que eu fui entendendo isso, eu acredito que você não pode nem estar muito perto e nem muito longe. O que significa isso? É importante estar perto para você entender os processos. A partir do ponto do início, você precisa montar processos no teu negócio. Aqui a gente tem 2 lojas, tem uma confeitaria aqui em cima, uma hamburgueria aqui embaixo. São 2 marcas diferentes. Eu fui a pessoa responsável por criar o processo das minhas 2 lojas. Essas 2 empresas, eu criei todos os processos, as receitas são todas minhas. Então é importante você criar processos, conferir, ter um método para fazer um lanche, para bater uma maionese, a parte de limpeza, o fluxo de cozinha, onde entra a pessoa, onde sai, onde entra a comanda, onde sai a comanda. É um processo que é a obrigação do proprietário desenvolver isso. Então, no começo, como eu comecei em casa, isso tem a ver com muito de estar presente 100%, né? Eu não tinha colaborador, então eu era sozinho, eu e minha esposa. Depois foi chegando pessoas para ajudar a gente. Então fui criando um processo no comecinho, e aí era caseiro, e a gente foi melhorando a cada ano, sabe? Anualmente a gente fazia mudança. Então é uma coisa que a gente percebe que no começo é importante você estar 100% presente. Você criar metodologia, criar uma cultura, é importante. E a parte de não estar sempre não tão fora do negócio, é para você também o negócio rodar sem você. Então, é aquele negócio, o olho do dono engorda o boi, é assim, né, que fala, eu acho. Depende. Acho que o dono tem que estar próximo e mais afastado também ao mesmo tempo. No começo, para você criar todo esse movimento, você precisa estar 100% presente. Mas aquela questão, a empresa cresce sem o dono presente? A resposta seria sim, mas nem tão distante ele precisa estar. Ele precisa estar de fora, ele não precisa estar na chapa fazendo lanche, mas ele precisa olhar o processo, como que está sendo embalado o lanche, como está sendo a receita. Tudo bem, a gente a gente pode ter, deve ter líderes, você e líderes para te ajudar. Então a gente tem gerente, tem líder do setor. As pessoas são nossos braços, né? Ajuda a gente Mas a gente sempre tem que estar olhando. Eu não preciso estar o dia inteiro aqui, mas eu preciso ver quando. Aí tem o caderno de ocorrência, tem que olhar notas de aplicativo, a gente tem que olhar financeiro, se está tendo desperdício, se está perdendo muito pão, queimando na chapa, coisas assim que eu dei um exemplo que acontece. Então você está por cima e aí você delega para os líderes e esses líderes delegam para outras pessoas. Então é um processo, é uma cadeia alimentar que um ecossistema inteiro que consegue entender todo esse processo. Então eu acredito que o dono ele tem que estar presente sempre, mas não 24 horas. Né? No meu caso, eu venho quase todos os dias para a loja, aí eu passo um tempo na cozinha, passo um tempo no escritório. Eu não estou aqui todos os dias à noite, mas a gente está sempre presente. A gente está sempre olhando o processo do modo de cima, né? A gente está olhando de cima e olhando todo o movimento. Então, depois que você cria processos de tudo dessa empresa, você vai delegando o que você conhece para alguém para fazer o que você faz e você vai monitorando e aí você vai saindo e olhando de cima. Quanto tempo leva isso? Não sei, mas eu sei que leva um tempo. Cada negócio tem um tempo, cada negócio tem a hora de amadurecer. Eu posso dizer com toda certeza que um negócio tem a cara do dono. Se o negócio é bagunçado, o dono é bagunçado. Se o negócio é organizado, você olha o dono, que é um cara organizado. Então é um processo que demanda tempo, pode levar 1, 2, 3 anos. A marca tem 10 anos, desde quando começou na rua, né, na bicicleta. Delivery vai fazer 8 anos.
Então, até hoje eu tô aprendendo. Tem que aprender novas habilidades para lidar com outros tipos de problema. Quando a gente tem crescido, né? A gente tem uma equipe engajada, a gente tem crescido. Então, eu preciso estar longe, mas mesmo assim enxergando. Então é um processo que demanda energia, demanda energia mental, né? Principalmente para você pensar. Então o dono, eu acredito que o dono ele precisa, né? Entre aspas, rodando bem. E você meio que deixou de lado, não tem um problema, hein? Se você não monitorar as coisas, não porque você não confia nas pessoas, mas existe o olhar do dono que é só seu, é o olhar de quem construiu, de quem colocou cada piso, cada equipamento. Você escolheu o sal da carne, você escolheu, sabe? Existe o seu olhar, que ele é único, que é só você que, sabe, quando você, o dono chega numa empresa, ele olha e já sabe o que tem de errado. Então, esse é só o seu olhar. Você vai precisar, vão precisar desse olhar. Então, se você está na tua operação e entende que isso é necessário, continue. Agora, se você roda aí com a tua operação e acha que está tudo bem, e dá uma sumida, né? Deixa todo mundo à vontade, depende da vontade que você deixa muito, seu negócio ainda tem coisa para arrumar. Porque o meu negócio, a estrutura que a gente tem, que é grande, tenho 2 cozinhas, tem outra cozinha de apoio, eu ainda a gente está melhorando coisas ainda. E mesmo assim, a gente está melhorando coisas. Então é um processo que é infinito. Final de semana eu estou aqui o dia inteiro, às vezes eu estou mais à noite. E eu estou olhando o delivery para entender como que eu entrego melhor e mais rápido. E isso, eu estou falando da minha experiência. É o olhar do dono é mais delicado. Detalhezinho, sabe? A hora da batata, a hora de fechar aqui um pedido. É um olhar mais meu. Então eu olho com mais delicadeza ali, mais profundo. E isso, aí você melhora o processo, melhora condições de trabalho para a galera, entendeu? Então é um processo que demanda tempo. Então eu acredito que assim, o dono deve ficar na operação? Sim e não, né? Você não pode estar tão perto, tão demais e não tão longe, né? Acho que o que eu compartilho aqui é o que eu vivo na prática, né? Eu tô aqui, eu uso o uniforme da empresa, o que eu gosto, eu visto a camisa da minha empresa, né? Mas é um processo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Curte, compartilha e qualquer coisa, manda dúvida aí nos comentários. E é isso. O que eu falo aqui é o que eu vivo. E aí vamos trocar ideia aí. Tá bom? Vou deixar o link aí da minha assessoria aí para ajudar você no que você precisar. Tamo junto. Valeu.